Seja muito bem-vindo à Masterclass Médico Digital. Antes de tudo, eu gostaria de te agradecer e te parabenizar pela decisão que você tomou de entrar nessa turma da nossa Masterclass. Vamos explicar do zero como que isso vai funcionar, de onde surgiu, quem é esse processo que a gente está desenvolvendo e como que tudo vai funcionar direitinho. Beleza? Se você não me conhece, meu nome é Carlos, eu tenho 23 anos, sou estudante do 11º período de medicina aqui em BH, e trabalho com marketing para a área da saúde aproximadamente aí 5 para 6 anos. Tudo bem? Entrei na área por afinidade e fiquei nela por ver que existe um universo inteiro a ser explorado. Uma das grandes dores e dificuldades que eu vivo e vivi durante a faculdade é que a gente aprende muitos conteúdos técnicos, muitos conteúdos práticos, muitos conteúdos voltados para a área médica, e eles esquecem de trazer para a gente o mais simples, o mais óbvio, e que a gente percebe assim que a gente começa a encaminhar para o final da faculdade, que é, tá, dominei todas as técnicas, dominei todas as práticas, entendi tudo que vocês me ensinaram durante esses últimos 6 anos, mas e agora? Como que eu atendo? Onde que eu atendo? Quanto que eu cobro pelo meu serviço? Quanto vale o meu serviço? O que eu ofereço para esse paciente de tão relevante, importante, interessante, que vai fazer ele pagar algum valor significativo para mim? Nossa, não consigo, então vou depender de convênio, vou depender de plantão. E aí você vê médicos recém-formados dando 30, 48, 60 horas de plantão semanais, com zero qualidade de vida, com muitas e muitas e muitas dívidas para pagar, e que em algum momento eles dão de cara com a realidade e não se preparam para isso. E desde o início da faculdade eu tenho percebido isso. E foi justamente com esse anseio, esse desejo, essa percepção que a gente criou esse movimento. Esse movimento a gente chama de JDoc, e é a nossa empresa, né, que realmente defende tudo que a gente acredita. E a Masterclass, especificamente, esta Masterclass, ela tem o objetivo de abrir os seus olhos, de mostrar que existe um mundo muito além de viver de plantão, muito além de viver de convênio, e muito mais simples e mais rápido do que, enfim, ficar dando ponta de faca, né? Ficar laburando, se machucando, com um processo que já é bem desenvolvido e bem executado por milhares de outros médicos no Brasil. Beleza? Nosso objetivo aqui é muito simples, é muito claro. Não é uma masterclass que vai ser muito grande. A ideia dela é que ela tem entre 3 e 4 horas de duração, onde nós vamos passar por todos os pontos que nós acreditamos ser essenciais e diferenciais para um médico que quer ser um grande médico. Ser um médico que, enfim, realmente se diferencia da média, um médico que realmente ganha dinheiro, um médico que realmente tem qualidade de vida. Porque eles prometem isso para a gente durante 6 anos. E a maioria das vezes não é o que acontece. Você recebe muitas promessas, né? Nossa, vai virar médico, vai ficar rico. Nossa, vai virar médico, agora sua vida está resolvida. Agora você pode viajar para onde você quiser. Agora você pode fazer o que você quiser. Nem tanto. Eles esquecem de ensinar como que a gente chega nesse ponto. Antes de tudo, queria te dizer que a nossa Masterclass vai acontecer no dia 12 de julho de 2023. Vai dar numa quarta-feira. O objetivo é que ela aconteça a partir da 1 da tarde. Vocês vão ser informados tanto por e-mail quanto por WhatsApp, caso você tenha cadastrado o seu WhatsApp na inscrição. Perfeito? O nosso objetivo é que ela tenha essa duração entre 3 e 4 horas, seja uma masterclass, enfim, sequencial. Todas as aulas serão gravadas uma após a outra, tanto por mim quanto pelo Will. Vocês ainda não conhecem o Will, mas vocês vão conhecer o Will. É a parte estratégica do negócio e o nosso gerente de projetos. É uma pessoa que vai fazer bastante diferença nesse processo de ensino. Perfeito? Se você está vendo essa aula depois do dia 12 de julho, a gravação está disponível em algum dos dois lados. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o nosso time de suporte, que a gente está à sua disposição. Perfeito? Aqui embaixo, você vai ter acesso ao nosso cronograma. Todas as aulas, todos os módulos, o tempo de duração estimado para cada um deles. E embaixo de cada aula, nesse mesmo local, você vai ter acesso ao material complementar da respectiva aula, caso ela tenha um material complementar. A nossa ideia é que todas as aulas tenham material complementar, perfeito? Mas eles vão ser disponibilizados ao longo do tempo, tendo em vista que a gente demanda tempo realmente para pegar um material de qualidade. Eu poderia colocar um PDF qualquer aqui embaixo e falar que é um material complementar, mas essa não é a ideia. A ideia é que seja um material prático, direto, rápido
mas extremamente completo, extremamente sério, com referências, contra-referências, sugestões, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Perfeito? Então vamos lá, vamos por partes. Esse curso ele foi separado em 3 módulos. Até o presente momento ele tem 3 módulos. Talvez a gente acrescente alguns materiais como bônus, que a gente vê durante o processo que podem ser diferenciais para a sua realidade, para a sua necessidade, enfim. A nossa ideia é que seja um material extremamente completo. Então, a priori, temos 3 módulos. Fundamentos do marketing médico, principalmente voltado para a internet, então marketing médico digital, captação de pacientes online, monetização e fidelização de pacientes. A nossa ideia aqui não é necessariamente que você abra o seu consultório, não é necessariamente que você abra a sua clínica. Nossa ideia aqui é te mostrar qual é o processo de conquista desse paciente, seja através das redes sociais, seja através de uma consulta privada particular, seja através de um consultório, uma clínica, alguma coisa que você queira fazer. Perfeito? Nosso foco não está 100% em clínicas e consultórios, mas a ideia é que você tenha um canal de comunicação bem estabelecido, um processo de vendas, um processo de comunicação bem desenhado para o seu paciente. Perfeito? Então, fundamentos do marketing médico digital, a ideia é que esse módulo tem uma duração de 1 hora. E ele nós vamos rodar 4 tópicos. Então, nós vamos começar abrindo o leque, explicando quais são os princípios básicos, quem são as referências na área, quem são as referências que nós tratamos como referências e vemos, porra, essa pessoa faz um trabalho diferenciado, essa pessoa faz um trabalho excepcional na internet. E ele vale aparecer aqui. Posso citar um grande exemplo, inclusive, algumas pessoas não gostam, mas eu sou muito fã, o próprio Paulo Musi. Dizem aí que o Paulo Musi fatura mais de milhões por ano com consultas. Não é porque ele é o melhor, não é porque ele é o mais capacitado, academicamente falando, não é porque ele é o mais especializado, nada disso. Tudo se volta para o posicionamento que ele mostra na internet. Seja por aparecer mais, por entrar em mais detalhes, por mostrar e ter uma autoridade percebida maior do que a de outros profissionais que são tecnicamente mais capacitados do que ele, seja pela desenvoltura, por uma série de motivos. Então, nós vamos explicar os fundamentos básicos do marketing digital para médicos. Vamos dar alguns exemplos, algumas referências para vocês acompanharem. E a partir disso, nós vamos começar o seu processo. Então, a gente vai passar identificação do público-alvo, uma definição de persona ideal para você, que faz sentido com você. Vamos passar pela sua comunicação, seu posicionamento como profissional na internet. Lembrando que aqui a gente tem 2 vertentes, né? A gente tem uma autoridade real, que é tecnicamente o seu status acadêmico. Mas a gente tem uma coisa que é mais importante, que na internet é muito mais importante, que é a autoridade percebida. Mais vale como as pessoas te veem do que quem você realmente é. Não sei se faz sentido isso agora para você, mas em algum momento você vai entender que é muito mais importante na internet parecer um profissional altamente capacitado, qualificado, do que efetivamente ser um profissional altamente qualificado. O ideal é que você tenha os 2 lá em cima, mas se for para escolher um deles, pareça o profissional altamente qualificado. Perfeito? Estratégias para construir uma marca pessoal forte e autêntica. Seu nome tem que ser lembrado, o nome da sua empresa tem que ser lembrado, o que você faz tem que ser lembrado. Quando alguém comenta Musi, automaticamente todo mundo pensa em Paulo Musi. Por quê? Porque Paulo Musi criou uma marca forte ao redor do nome dele, ao redor da pessoa dele, ao redor dos valores e das construções que ele tem feito nos últimos anos. E a nossa ideia é que você consiga construir isso também. Por último, e não menos importante, nesse módulo 1, introdução às principais plataformas de marketing digital e suas funcionalidades. Lembrando que aqui a gente trabalha com alguns tipos de profissionais. Carlos, quero fechar as minhas consultas. Beleza. Carlos, quero vender cursos e treinamentos online. Não, Carlos, eu quero ter um canal de comunicação efetiva, de instrução, voltado para os meus pacientes, voltado para o público geral, para o público leigo. A gente tem várias vertentes que podem ser abordadas. E nessa última parte, a gente vai trabalhar tanto plataformas de vendas, Simpla, Hotmart, Eduz, Monetize, Kiwify, tem várias. Redes sociais, a questão do blog, muitas pessoas subestimam o poder do blog, mas posts no blog deixam seu nome lá em cima nas pesquisas do Google. Às vezes, né, se for da necessidade. Plataformas de fechamento de consultas online. A gente vai passar por todas essas questões que abrangem a internet e têm relação com o seu próprio marketing. Perfeito? Módulo 2, captação de pacientes online,
O objetivo é que esse módulo também tenha duração de 1 hora. Lembrando que todos os módulos podem se estender, né? Primeiro ponto a ser trabalhado, como aumentar a visibilidade e atrair potenciais pacientes. Você precisa aparecer. Nós vamos te mostrar as melhores, mais práticas e mais rápidas formas de aparecer na internet para atrair os potenciais pacientes que comprariam seus serviços. Perfeito? Segundo, pô, Carlos, precisa aparecer. Tá, como que eu vou aparecer? E aí nós entramos nos canais de aquisição de pacientes. Canais de aquisição de tráfego, né? Tráfego é um movimento de pessoas. Canais de aquisição de tráfego. E a gente entra em diversas questões, né? Pode ser o Google, pode ser pesquisa no Google, pode ser blog, podem ser as redes sociais. Tem uma série de locais que a gente pode aparecer para esses potenciais pacientes com diferentes formas de abordagem. Nós vamos tratar das formas de abordagem também. Perfeito? Mas aqui nesse tópico a gente tem 2 pontos extremamente importantes que são essenciais se você quer ter um mínimo funcionando de forma legal. O primeiro deles é o que a gente chama de otimização de sites para mecanismo de busca. É o famoso SEO. Do inglês, né? Ele vem do Search Engine Optimization. É basicamente uma otimização do seu site, do seu blog, das suas redes sociais para ferramentas de busca. Para quando as pessoas digitarem no Google médico dermatologista em Belo Horizonte, você ser o primeiro que aparece nas pesquisas orgânicas. Ainda não estamos falando de anúncio, mas você ser o primeiro que aparece nas pesquisas orgânicas desse canal. Perfeito? O segundo é a utilização de redes sociais para promover o seu consultório, os seus serviços e estabelecer conexões com pacientes em potencial. Então, trabalhar suas redes sociais, os seus canais de comunicação no geral, para estabelecer conexão e chegar no conhecimento do paciente final, ou do potencial paciente, que você existe. Esse é o nosso primeiro passo. Terceiro, mas não menos importante, estratégia de publicidade online e campanhas de anúncio direcionadas. A gente quer que você apareça e também vamos te mostrar a forma mais rápida disso acontecer, que é através dos anúncios online. Perfeito? Não precisa esquentar a cabeça agora, nós vamos fazer um tutorial bem passo a passo, bem direto, bem simples, mas a ideia é que você apareça para as pesquisas ou para os potenciais pacientes que você tem. Perfeito? Módulo 3, por último e não menos importante, monetização e fidelização de pacientes. Então vamos lá. Já nos posicionamos de uma forma assertiva, já estamos captando potenciais pacientes interessados nos nossos serviços. E agora a gente precisa monetizar e fidelizar esses pacientes. Como que a gente faz isso? Primeira parte, como converter visitantes em pacientes. Estratégias de conversão e call to action, né? Chamadas eficazes. A ideia é que você tenha um canal de conversão desse potencial cliente, potencial paciente, dessa pessoa interessada em um paciente de verdade. E que através disso você consiga realmente ganhar dinheiro com essas pessoas interessadas que estão chegando nas suas redes sociais. Segundo ponto, o poder do e-mail marketing. Aqui a gente trabalha exatamente com e-mail, mas a ideia é manutenção de lista. O poder das listas de contato na comunicação com pacientes e nutrição de relacionamentos. Uma coisa que as pessoas menosprezam muito hoje é o poder das listas de contato. Cara, se você já atendeu na sua clínica 1000 pacientes durante toda a sua trajetória e você não entra em contato com eles, você está perdendo muito dinheiro na mesa. Muito mais difícil do que ter um cliente e atender ele novamente é conquistar um novo cliente. Esse contato já está na sua lista. Essa pessoa já experimentou o seu serviço. Essa pessoa, se você faz um serviço bom, ela já tem uma opinião formada sobre o seu serviço. É muito mais simples você vender novamente para ela o seu serviço do que você tentar conquistar um novo cliente. Conquistar um novo cliente é muito mais difícil, muito mais caro, muito mais complexo, exige uma infraestrutura mais complicada. Por que você não trabalha com a lista que você já tem de contatos? E que nós vamos te mostrar o potencial disso. Que seja uma lista de 100 contatos, 200 contatos. Tem clínicas aí que a gente vê que tem 200, 300, 400 mil contatos e as pessoas não fazem uso. Olha o poder que elas têm em mãos, olha o dinheiro que elas estão perdendo. E nós vamos te ensinar a trabalhar com essas listas de contato. Principalmente aqui com e-mail marketing. Mas vamos ensinar outras formas também, como WhatsApp, lista de telefone no geral, esse tipo de coisa. Perfeito? Além disso, programas de fidelização e retenção de pacientes, construindo, né, uma relação de confiança e lealdade.
A ideia é que você tenha realmente um follow-up dos seus pacientes. O que é um follow-up, Carlos? É um acompanhamento. Pô, a pessoa veio uma vez, uma automatização que você faz, ele recebe um WhatsApp, recebe uma mensagem. Fala, fulano, beleza? Como que foi a sua consulta? Vamos estar marcando a próxima, o seu retorno? Vamos estar acompanhando isso que você está tratando? Não custa muito para fazer isso. Mas pensando aí, se de 10, você manda mensagem 2, 3 te respondem, você fecha 3 novos pacientes no valor que você quiser e você vai trabalhando a sua agenda em cima disso. Por último, mas não menos importante, teremos o encerramento também com espaço para tirar dúvidas, com espaço para conversa, para discussão, para coisas mais pontuais que possam vir a surgir, mas também com o potencial de crescimento e sucesso profissional dominando tudo isso. Vamos voltar em tudo que a gente trabalhou, explicando o que a gente acha que é melhor, o que a gente acha que é pior, por onde começar, por onde não começar. Temos pessoas em níveis diferentes também, e, claro, com níveis diferentes, você tem formas diferentes de abordar cada um desses tópicos. E teremos também os próximos passos para aprimorar sua jornada, como melhorar tudo isso, como ter mais resultado, como poder escalar a sua operação como um todo. E, por último, mas não menos importante, se tudo der certo, também teremos uma apresentação de depoimentos e casos de sucesso de pessoas que aplicaram algumas ou alguma dessas estratégias. Como que elas fizeram, quais foram, né, as dificuldades encontradas e como que tudo aconteceu. Perfeito? Lembrando, nossa aula será no dia 12 de julho, à tarde, vai dar numa quarta-feira, vai ser gravada, vai ser uma aula, vai ter uma duração de 3 horas, 4 horas, e vai ser segmentada em cada um desses tópicos que eu citei para você. Ficou com alguma dificuldade, alguma dúvida? Você consegue fazer o download, né, desse script aqui embaixo. Então, pode ficar à vontade, acompanhar direitinho, tudo certo. Mas a ideia é que seja bastante proveitoso, que a gente consiga realmente te trazer e te abrir esse caminho para ter muito resultado com todo esse processo que está sendo ofertado. Beleza? Novamente, muito obrigado. Fico muito feliz com a sua decisão. E a gente se vê no dia 12, ou na gravação das aulas. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima.